Pera, tô botando pra gravar aqui também. Então vamos lá, são 9h10. Era pra começar às 9h, tô esperando a galera voltar, mas acho que hoje a gente não tem todo mundo acessando, né? Não é todo mundo que vai poder acessar hoje, então a gente já vai começar. Galera, então boa noite de novo. Essa ideia de estar divulgando como se fosse um hangout, ele não é só para nossa sala, né? A ideia é que outras pessoas que possam se interessar também pelo tema possam estar acessando aí, né? Por isso que eu tô deixando lá no Instagram e tal. Deixa eu diminuir um pouquinho da música. E seria interessante que outras pessoas também pudessem acessar, né? São discussões que são super interessantes, mas não é sempre que a gente consegue encaixar dentro de uma discussão teórica ou dentro de uma discussão, dentro de uma disciplina, de uma matriz de uma disciplina mesmo, né? Então, agora que a gente tá nessa ideia de quarentena aí, e tudo, a gente tenta fazer adequações de conteúdos aí. Então, só para lembrar para quem, né, se porventura alguém vier ver esse vídeo aí depois, a ideia é que a gente está tentando fazer então uma adequação e tentando pegar um pouco da rotina, né, nossa rotina aí de filmes e séries e analisar de um ponto de vista um pouquinho mais voltado para um pouquinho de semiótica, um pouquinho da coisa da composição do ponto de vista de uma produção gráfica mesmo, né? Então, se alguém vier visualizar esse vídeo e não alguém que não for da nossa turma vai poder também estar ciente do que a gente está trabalhando aí. Que é essa ideia, então, de reaproveitar essas séries e filmes para poder fazer análises mais práticas e mais teóricas também, a partir do ponto de vista da disciplina, né? Bom, e aí o link para hoje era, então, analisar alguns pôsteres, né, de séries. A gente começou analisando a coisa das regras do terço, regra do proporção áurea, né? E a gente analisou alguns pôsteres ali. E agora a gente vai analisar um outro pôster que é de uma série chamada Battlestar Galactica, que, se não me engano, é um jogo também. E ela tem um simbolismo muito grande, e o simbolismo da composição do pôster começa por aqui, que é a referência da Santa Ceia, ou da Última Ceia, né, do Leonardo da Vinci, que é uma obra do século XVI, se não me engano. Só deixa eu confirmar aqui, tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Só vai dando um ok aí no chatzinho pra gente não se perder muito. Beleza, então vamos lá. Galera, por que eu tô trazendo essa ideia então do Da Vinci? Primeira coisa que aconteceu realmente foi eu pegar o pôster do Battlestar e identificar logo de cara que tinha um simbolismo ali. E aí a gente vem aqui na fonte agora pra gente discutir. Então a gente vai discutir primeiro um pouquinho do simbolismo da Santa Ceia, do que tá acontecendo. E depois que a gente entender um pouquinho desse simbolismo aqui dessa imagem, a gente vai para a segunda imagem, que é o do Battlestar, para a gente poder comparar. Beleza? Então vamos lá. Eu estou usando o mesmo esqueminha ali que abre as fotos no Windows, né? Nada de muito extraordinário. E o que está rolando aqui, galera? Tem várias situações, né, que a gente precisa analisar nessa cena. Mas primeiro vamos começar do geral, né? Do básico. Então essa cena ela representa a que a gente conhece como Santa Ceia ou Última Ceia, que é, né, considerada ali a última refeição que Cristo faz antes de ser traído e depois crucificado, né? Começar aquele processo ali da prisão e tal, da perseguição, né? Depois ele sobe num lugar mais reservado para fazer oração, tudo tem toda uma trajetória ali. Mas quando o Leonardo da Vinci ele produz essa obra aqui, já existiam referências e representações da Santa Ceia de outros artistas, mas ele trabalha com uma maestria muito grande
E essa obra aqui ela é gigantesca, ela é enorme, não sei quantos metros ela tem, mas ela cobre uma parede inteira, né? Se não me engano, era num refeitório de um mosteiro, alguma coisa assim, uma igreja. Aliás, uma capela, mas era realmente uma área onde existia como se fosse um refeitório mesmo também. E, enfim, para a gente pegar essa análise mais geral aqui dela, a gente estava observando que existe dentro da ideia de composição ali vários tipos de estruturas, né? Nesse caso é um pouco mais difícil porque ela não é tão quadrada assim, né? Mas a gente pode sugerir que tem toda uma divisão aqui, né? Mais horizontal. Cristo ele está alocado aqui exatamente no meio da composição. Tem uma outra ideia que já é originária da arte clássica aqui, que é essa ideia de perspectiva, né? Que dá também essa ideia de profundidade, né? A maneira como os artistas encontraram para dar essa ideia de profundidade na cena. Mas vendo e assistindo várias coisas aí, existem várias discussões sobre isso aqui, né? Tem uma discussão, por exemplo, que diz que essa ideia de você colocar esses elementos aqui também serve para criar essa ideia meio de uma iluminação aqui, né? Lógico que isso aqui não tá visível, mas é uma sugestão também. Quem é católico aí já pegou aquela ideia do Cristo que é representado na, não é no terço da misericórdia, mas puxa, tem a ver alguma coisa com misericórdia. Que é o Cristo com o coração, né, exposto, e aí sai vários feixes de luz, assim. É, mas existe realmente essa ideia aqui, mas sobre o lance da composição, é mais fácil a gente afirmar que essa ideia, ela serve para uma ideia de, essa composição ela serve para uma ideia de direcionamento. O que que a gente está fazendo aqui? Esses elementos aqui, além de dar profundidade, eles estão direcionando a imagem para esse local aqui, que é o centro da tela, né, da obra, onde está Jesus ali. Todos esses elementos que estão aqui, ó, vocês vão perceber, eles convergem para essa direção. Então isso aqui não é uma suposição, isso aqui é uma afirmação. Os elementos que compõem a cena, eles estão direcionando o olhar de quem está observando a tela para essa região aqui, né? Aqui não aparece bem agora porque eu estou com um zoom um pouquinho menor, mas vai ter meio que um arco aqui, que também existe uma discussão que existe aquela coisa aquele halo ali, né, que é meio um simbolismo em torno do espiritual ali, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa observar é realmente isso, essa direção, esse direcionamento para o centro aqui, a partir do cenário, né? Isso é uma coisa que a galera usa bastante e funciona super bem, assim. Aqui, ó, a ideia do halo aqui. Outra coisa que sugerem também é que esse fundo que tem aqui, né, atrás de Jesus aqui, simboliza uma ideia de paraíso, tem o céu ali, né? Então existe uma ideia de que a pessoa ela chegaria, né, ao céu pelo Cristo e tal, por Jesus. Mas uma das coisas que a galera mais discute é sobre a ideia do momento em que essa cena é representada, né? O que está acontecendo aqui? Esse é o exato momento onde acontece onde Cristo lá, onde Jesus fala que um de vocês vai me trair, né? É exatamente esse momento e toda a reação aqui em torno dessa imagem
ela se faz por conta disso aqui. É a reação direta dos apóstolos nesse momento. Um de vocês vai me trair. E aí os apóstolos começam a discutir. Cada um vai ter um tipo de reação. É, se não me engano, Felipe, enfim, ele pergunta, né? Ah, mestre, será que vou ser eu e tal? Né? Tanto que ele tá apontando para ele mesmo. Se não me engano, São Tomás, São Tomé, não lembro. Enfim, ele tá dizendo que ele aponta o dedo para cima, mas ele tá perguntando se é uma ordem divina. Mas ele também é o mesmo apóstolo que depois vai aparecer naquela situação que ele pede uma prova para Jesus, né? De que ele tá ressuscitado e tal. E aí ele usa o dedo para tocar a ferida de Jesus, né? Então esse dedo aqui também é simbólico. Essa região aqui, que eu acho que é uma das mais simbólicas, existe distribuição de alimento em toda a região aqui na obra, mas as mãos de Jesus aqui elas estão posicionadas sobre duas coisas, né? O pão e o vinho. E aí tem aquela frase, né, que, né, esse aqui é o meu corpo, né? Ele divide o pão e o vinho seria o sangue. A posição aqui das mãos de Jesus, ela está posicionada de uma maneira mais, como se fosse uma doação, né? Uma mão mais virada para cima mesmo. Enquanto que nesse momento aqui, essa mão ela é um pouco mais dramática, ó. Porque é, em algum momento também, Jesus fala assim que aquele que dividir o pão comigo ou posicionar a mão sobre o pão junto comigo é aquele que vai me trair. Então tem esse simbolismo aqui que aproxima a mão de Jesus então com a mão de Judas, né? Por isso que essa mão aqui é bem mais, ela é mais dramática assim do que essa região aqui, né? Tá um pouco mais delicada. Aqui a gente tem um simbolismo mais forte e uma coisa que é mais fácil de identificar. Você tem Judas, né? Já com a bolsa de moedas ali, né? Representando a traição. O apóstolo João, que está aqui próximo. E esse cara aqui é o Pedro, né? São Pedro, segurando uma faca. Logo depois vai aparecer aquele momento onde o Pedro, se não me engano, ele corta a orelha de um soldado, né? Para defender Jesus. E é como se ele estivesse perguntando nesse momento aqui. Quem é a pessoa que está indo, quem é a pessoa que vai trair Jesus, para que ele possa então defender. E então tem um simbolismo gigante em torno disso. A gente vê que Cristo também é representado com uma cor mais vermelha e azul, né? Azul, aquela coisa, aquele simbolismo do céu, aquela coisa celestial, né? E o vermelho também simboliza o sangue, né? A paixão, o amor de Cristo. E tem todo o simbolismo por trás dessas duas cores aqui, né? São realmente bem simbólicos, assim. Tem outras discussões também que dizem que os elementos eles estão agrupados de três em três. Tem uma discussão sobre esses números aqui, né? Mas o fato é que a gente precisava entender então um pouco dessa discussão aqui antes de ir pro pôster do Battlestar. A gente tem muita cor vermelha, né? A gente tem bastante do vermelho aparecendo aqui também. Lá na outra referência vai aparecer também. E, cara, é uma das obras mais fantásticas que tem, assim, né? Hoje ela tá realmente muito deteriorada. Essa região aqui onde essa obra foi concluída, né, já passou por vários eventos, né? Foi uma região que foi afligida ali pela guerra. Tem muita coisa assim que aconteceu. Então ela está realmente bem deteriorada, mas a gente ainda consegue acessar aí no digital, né? Bacana. Algum comentário aí, galera? Alguma dúvida? Se quiserem comentar aqui, podem ir colocando aqui no chatzinho, a gente vai discutindo. A ideia de fazer hangout é um pouco disso também, né? A gente poder discutir.
algum comentário aí? Tem alguma coisa que vocês identificaram que que a gente não comentou? Tranquilo? Vamos seguir? Pra gente seguir, dá um up no chat aí pra gente saber se tá todo mundo na mesma vibe. Beleza, legal. Então, só para resumir, a gente tá explorando então essa ideia do simbolismo em torno da Santa Ceia, entendendo um pouquinho, né, fazendo aquela discussão um pouquinho mais voltada para a ideia de história da arte mesmo, e um pouquinho do simbolismo que acompanha essa cena aqui, né? Legal. Bom, o que a gente vai fazer agora é o pôster de uma série chamada Battlestar Galactica. Então dê uma olhadinha aqui. Tá, agora vamos parar pra gente analisar um pouco essa cena em relação ao que a gente já observou antes ali, pra gente realmente concluir, né, o quanto de referência ali tem nessa referência aí. Se eu conseguisse colocar as duas aqui, seria uma boa, mas deixa eu tentar dar um zoom aqui. Deixa eu tentar melhorar a disposição disso aqui. Tem um outro programinha que eu uso que é muito legal para referência aqui, o PureRef, mas acho que para essa situação de hoje ele não ia ser muito útil. Mas eu vou tentar dar uma analisada aqui. Bom, dê uma olhada nisso aqui, ó, pra gente começar. A ideia, de novo, de um cenário que direciona a... que está direcionando a atenção, o olhar do observador para cá, ó. Dessa vez, o que que a gente faz? A gente usa a ideia de luz para trazer o olhar do observador, né? E todos esses elementos que aparecem aqui, essas luzes aqui, né, essas lâmpadas, elas direcionam para cá, assim como acontece lá do outro lado. Então, esse é um recurso que vai acontecer bastante. Nem sempre vai ser assim tão linear, né? Às vezes rola de você pegar alguma coisa mais circular e direcionar para alguma região. Sei lá, por exemplo, quando você pega, sei lá, você pega uma referência de ficção científica ou de ficção de fantasia e tem lá, sei lá, um personagem que tem algum tipo de magia meio abstrato, tipo um fogo, alguma coisa. O cara pode usar o movimento do elemento fogo e direcionar para alguma região, por exemplo, né? Isso pode acontecer. Nesse caso aqui, a gente tem a ideia da luz que está aparecendo como um elemento ali de direcionamento. Legal, né? Perceba que esse não seria um forro, mas o teto, né? Talvez seja o termo. O teto, ele tem uma referência muito quadrada, né? Muito retangular aqui também. E aqui também, ó. Também pega um pouco daquela estrutura de uma arquitetura mais moderna, né? Que é mais linear mesmo. Legal, né? Então a gente já conseguiu identificar uma coisa aqui que é a, de novo essa ideia então do direcionamento através do cenário, né?
Mais ou menos aqui. Bacana. Outra coisa que vai rolar, que a gente tá percebendo aqui, é com certeza a ideia da cor sendo representada, né? Aqui a gente tem o Cristo vestido de vermelho, né? E o vermelho tem todo aquele simbolismo de uma cor, né, que puxa muito pro lado da intensidade, né? Tem toda uma ideia de intensidade aqui, seja pela doação, né? Pelo amor e paixão de Cristo, né? Como a gente sabe, ou né, pela própria ideia do sangue também, né? Pelo sacrifício físico, mas ele também é uma cor que é muito carregada pro lado do erotismo ou daquele amor mais intenso, né? Aquela coisa mais passional, assim, mais intensa mesmo. O amor mais, digamos assim, mais cadenciado, essas coisas assim, é, pode ser substituído por uma ideia de densidade quando você aplica muito desse vermelho vivo aqui, né? Outra coisa interessante nesse tipo de situação é que essa ideia da cor, ela tá aplicada aqui também. Não é só a personagem que tá de vermelho, né? Mas existem elementos com a cor vermelha e com a cor amarela, que são cores que carregam uma energia muito forte, que estão direcionando o caminho para cá. Ou seja, os caras estão dizendo que aqui tem um elemento de intensidade, né? E esse personagem é um personagem intenso. E todo esse caminho aqui, desse tapete vermelho, está direcionando para esse tipo de proposta, né? Ou seja, esse caminho leva para um elemento de intensidade. Se a gente observar também aqui na ideia da porta, a porta também é vermelha, enquanto que na referência da Santa Ceia, o fundo ele é mais azul, ele é mais celestial, remetendo àquela ideia de que, né, por Jesus você iria ao paraíso, né? Aqui não, aqui a gente tem um momento de tensão, né? Aqui não tem nada que diga que esse personagem ele tem uma simbolismo celestial, né? Até mesmo ao contrário, pode ser até ser o vilão da história aqui. Eu realmente não tive tempo de assistir a série assim na correria ali. Peguei algumas coisas para analisar, até tentei baixar por torrent ali, mas não deu tempo de assistir tudo. Mas aparentemente é o personagem aquele meio vilão assim, né? Aquela coisa. Então a gente tem todas essas referências aqui, ó, de cor, jogando pro lado da personagem, né? Então veja, a gente já começou analisando o cenário, uma ideia de direcionamento, convergindo aqui pro personagem. Agora a gente tá pegando a ideia da cor, que também tá convergindo aqui pro personagem, a cor do próprio personagem e dos elementos que estão em volta dele, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Então, esse vermelho é carregado de significado, né? Legal, né? Depois, a gente tem a mesma ideia aqui de Pedro, né, aparecendo, mas dessa vez com uma estilização, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui dá pra gente sugerir. Ó, cara, tipo, ó, só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Dá uma olhada na questão da mão de volta, ó. Olha o que a gente discutiu aqui na cena da Santa Ceia. A mão direita, ela é uma mão mais aberta, ela tá virada para cima, enquanto que a mão esquerda, ela tava mais como se fosse
mais dramática, né? Que aqui ela está direcionando para o lado de Judas, que seria o apóstolo que vai trair Cristo depois, né? Então vejo que até a posição das mãos aqui da personagem tenta, tenta se aproximar da referência original, né? Uma referência muito bem trabalhada isso daqui. Olha a mão direita aqui. Legal. Bom, aqui a gente tem o simbolismo do beijo, né? A gente sabe que mais tarde tem um momento onde tem aquele beijo do Judas, né? Se não me engano, dentro ali da história, da narrativa, Judas traz Jesus, né? Por um tanto de moedas. E aí eles perguntam, né? Quem vai ser. Quem é o Jesus? Porque eles não conhecem, né? Quem é Jesus? Para que a gente possa aprender. E aí Pedro vai falar, né? Aquele que eu beijar vai ser Jesus. Então tem toda essa ideia do beijo ali, da traição. E aqui a gente tem a ideia do beijo também, né? Então ele aparece aqui, não aparece nessa referência inicial, mas dentro da narrativa cristã aparece. E aqui ele aparece já na representação visual, né? Outra coisa bem bacana aqui é a ideia da faca aparecendo de volta, ó. Então essa primeira referência, o que que a gente tem? A gente já comentou, a gente tem uma cena onde Pedro, ele se recusa a entregar Jesus, né? E então ele tira uma faca e ele ataca um dos soldados e acaba cortando a orelha do soldado. Essa faca, ela aparece aqui de volta, na mão desse outro personagem. E de novo a ideia do simbolismo, né? Então os caras pegam a ideia original, da referência, e fazem a adequação para cá. Existem outras referências aqui que não é. Aí talvez seja mais uma interpretação minha. A ideia do livro, talvez para substituir a ideia da Bíblia, um simbolismo bíblico, né? Esse livro, na verdade, não tem motivo nenhum para estar aqui. Não tem referência nenhuma para estar aqui. Ó, até tem um livro aqui. Mas ele aparece ali, ó. Agora não sei se tem a ver com a série, enfim, mas é uma referência que foi adequada também. Outra coisa, se a gente voltar e começar a analisar, a gente tem novamente essa ideia do simbolismo da água sendo transformada em vinho, né? Então você tem lá o copo, e aqui a gente tem o vinho, na verdade, né? Na verdade, quando Jesus transforma água em vinho é uma outra situação. Mas depois a gente passa a assimilar essa ideia do vinho como o sangue de Cristo, né? Onde ele diz que como, né, do meu corpo, que é o pão, e o vinho seria o sangue. É uma metáfora, lógico, mas ela aparece como elemento simbólico aqui na referência. Já nessa situação, a gente tem um copo só com água. E essa ideia, ela desmistifica toda essa referência de um elemento santificado, né? Ou seja, Jesus pode transformar água em vinho, tem toda a relação, né, com o vinho ali, mas esses personagens não. Esses personagens, eles não são santos, né? E não podem fazer isso, né? Esses personagens, eles são, se não me engano, acho que são meio que androides, assim, né? Então, os Cyclons. Então, eles não têm esse poder aqui, né? Então, a água aparece. Mas a ideia do divino aqui, de que possa existir um milagre, uma transformação, não aparece. Ou seja, a referência com o simbolismo cristão acontece, mas é como se essa referência estivesse sendo negativa, entende?
É como se ela estivesse agindo pelo contrário. É como se você estivesse dizendo que ao invés de uma santificação, você tem ali uma demonização, mas uma ideia de que não há nada de divino nessa cena aqui, né? É mais provável que aconteça o contrário do que aconteça algum tipo de referência religiosa espiritual aqui, né? Como que tá indo, hein, galera? Tão todo mundo quietinho aí. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Tô entendendo a discussão, tá interessante isso daí. É uma referência bem clara, bem objetiva, né? Mas quando a gente começa a analisar com mais profundidade a composição, a gente começa também a ter a ideia do todo ali, né? Tipo, da mensagem que tá por trás da coisa, né? Legal? Vamos subir, dar um upzinho lá só pra ver se a galera tá acompanhando. Beleza. Tá legal isso daí? Tá interessante? Tá. Bacana. Tá tudo fazendo sentido. Então, beleza. Se tá fazendo sentido, tá massa. Ah, outra coisa que a gente vai, então. Eu tô tentando falar um pouquinho mais devagarinho aí pra gente não atropelar muita informação. Mas porque é um exercício de observação, né? Não é um exercício prático, né? A gente não tá criando nada, a gente tá observando mesmo. E aí a gente vem então com a ideia da referência da composição. A gente comentou agora nos últimos, nas últimas referências ali que existem regras, né, para composição. E essa é uma referência interessante porque ela consegue, de alguma forma, atingir praticamente todas as referências que a gente utilizou ali. Só para a gente ter uma ideia, então, a gente vai pegar aqui pegar uma caneta amarela aqui, um tamanho menor, um tamanho 5. A gente discutiu que uma das regras que é bem utilizada na composição fotográfica, na composição de design gráfico, né, de materiais promocionais, e pôster, filme, essas coisas, é a regra dos terços, né? E a regra dos terços, basicamente, ela consiste, então, em a gente dividir, né, a cena em três partes. Primeiro, em três partes iguais na horizontal. Vejam que eu não tive nem dificuldade para identificar a região onde ela foi dividida. A própria estrutura do cenário aqui, que é bem linear, já me mostra onde está a divisão. Segunda divisão é a mesa, totalmente linear. Dividiu em três partes aqui, na horizontal. E depois a gente dividiria também em três partes na vertical, né? Aqui eu acabei deixando um pouquinho torto. Vamos ver se eu consigo consertar isso. Porque eu acho que acho que a ideia vai convergir exatamente nesse ponto aqui, ó. Mais pra cá. Bom, enfim, na vertical não ficou tão retinho, mas a ideia é essa aqui. Então a gente tem é, uma regra de proporção aqui que funcionou, que é a regra dos terços. Funcionou mesmo sem
sem muito esforço ali, né? Encaixou direitinho aqui. Então, lembrando que na regra dos terços é comum que o personagem fique no centro, né? Vamos lá, ó. Personagem no centro. Fechou, bateu certinho com a ideia da regra. Na regra dos terços também a gente tem essa outra coisa aqui que são personagens secundários, né? Personagens que fazem parte da trama, mas que não são tão, tão protagonistas, digamos assim, né? O protagonista é realmente esse que fica aqui no meio. Os personagens secundários aparecem aqui. Então também faz parte da ideia da regra dos terços. E outra coisa que é comum também na regra dos terços é que algumas áreas, principalmente essas áreas mais inferiores aqui, não tenham tanta informação. Um pouco mais vago da informação. Se você pegar a quantidade de informação que tem aqui em cima, luz, esse vitral, né, essa coisa mais quadrada, ia pegar o chão, não, né? O chão é muito mais liso, assim. Então não carrega tanta informação quanto lá em cima. Ok, a gente tem uma referência de regra dos terços aqui. Legal. E aí, vocês concordam ou não? Dá pra identificar uma regra de terço aqui, né? Beleza. Deixa eu apagar tudo de volta. Muito que bem. Então a coisa para por aí? Não. Esses caras ainda conseguiram inserir aquela outra regra que a gente estava analisando na estrutura dos pôsteres da Marvel, que é aquela regra triangular. Legal. Então, né, cara? Essa referência é fodida, tipo, não é invenção minha. Os caras, assim, a hora que eu vi pelo simbolismo, eu já identifiquei. Mas depois que eu comecei a desmontar, eu falei, cara, que bagulho bem feito, assim, né? Mal. Uma das coisas que a gente comentou, então, sobre essa ideia da regra triangular é que, assim, os personagens secundários vão aparecendo mais no lado, né? Tudo bem. E tem essa ideia de elevação aqui também, né? Então, de certa forma, agora não mais a luz. Vamos pegar esse ponto aqui, por exemplo. Quando a gente está convergindo aqui para cima, aliás, para o centro, tem essas linhas aqui, né? Dos blocos aqui do concreto, não sei se é um concreto isso, que está direcionando para cá. Agora, dessa vez, essas linhas aqui da parede estão convergindo para cima, ó. Então, ao mesmo tempo que você tem uma interpretação, linhas que estão direcionando para baixo, cara, você também tem linha que está convergindo para cima, ó. E essas linhas aí vão dar a ideia, então, de uma regra triangular. Também. O personagem está em pé, o que que acontece? Ela fica nessa coisa aqui. Lembra que eu falei que nessa regra triangular é como se a gente tivesse triângulo em cima de triângulo? Então, realmente, por ela estar em pé, dá essa ideia de elevação, como se tivesse um triângulo interno, né? Ou também é como se a gente estivesse fazendo a ideia de pirâmide, seria isso aqui, né? Existem escalas de altura na ideia de pirâmide. Então, isso aqui tem um nível, aqui tem dois, aqui tem três. Aqui, se tivesse um elemento aqui em cima, seria foda, mas acho que daí teria muita coisa. Mas, enfim, ó. A ideia da pirâmide é isso. Por isso que às vezes eu falo que às vezes é triangular, às vezes eu chamo de pirâmide, porque a pirâmide tem essa estrutura de blocos, assim, né?
Então é como se ela estivesse sendo elevada, né? Mas aí tem esses blocos, essa que coloca uma coisa, um elemento acima do outro, assim, realmente. Bacana pra caramba. Legal, né? E aí, para fechar, meus amiguinhos, não bastasse toda a ideia aqui, os caras aparentemente ainda conseguem usar a ideia da proporção áurea nessa direção aqui. Não é uma ideia muito exata dessa vez. Talvez se eu colocasse o gráfico da proporção áurea, talvez ele não fechasse de uma maneira tão correta, 100% correta. Mas lembrando que a ideia da proporção área é mais ou menos isso aqui, né? Pera lá, deve ser mais ou menos por aqui. Deixa eu tentar. Uma das coisas que acontece na proporção áurea e na ideia dos terços também é isso aqui, né? Eles usarem elementos ou as linhas ali para criar uma ideia de alinhamento. Eu tô percebendo que todos os personagens aqui, eles estão com uma linha, a linha do ombro, especialmente, tá na mesma altura, ó. Que é uma coisa praticamente impossível, né? Todas as pessoas estarem com o ombro alinhado à mesma altura. Mas aqui acontece. Então, por isso que eu tô achando que o quadrado da proporção áurea ficaria mais ou menos aqui. Aí, no segundo momento, seria um outro quadrado. Vamos pensar que seria mais ou menos aqui, talvez. Não está bem quadrado, mas enfim. E aí, de novo, a gente tem aquela ideia de uma convergência de informação para essa região aqui, né? Que seria mais para cá. Então, a ideia da proporção área seria que ela fizesse mais ou menos isso aqui, né? Ela faria mais ou menos isso aqui dessa vez, né? Viria dessa região, passaria pelos personagens e ela vai convergir aqui nessas informações. Deixa eu apagar agora para fazer só o espiral mesmo. Por que que eu acho que ele está direcionando para essa região aqui? Porque aqui, se você vê os pés ali dos personagens, eles estão entrecruzando, né? Por ser um casal também, mas aqui tem mais cruzamento de informação do que aqui. Aqui os pés estão mais separados, né? Tem um pouco mais de distanciamento. Aqui tem mais informação, ó. Os pés estão se entrecruzando ali, então dá a impressão de que se fosse o espiral, né, da proporção áurea, ele direcionaria para essa região de tensão aqui. A gente viu que na ideia da proporção áurea a gente tem também essa parte aqui de cima, ela é muito mais espaçosa, né? Os elementos eles circulam com mais espaço e à medida que ela vai criando essa espiral, ela começa a criar pontos de acúmulo de informações, né? Então até aqui tá tranquilo. Aqui ela começa a virar um acúmulo de informação. Não ficou totalmente perfeita, né? Eu não tô com o gráfico da proporção áurea aqui, mas também é uma sugestão. E aí a gente fecha então essa referência aí com 3 possibilidades de composição. A teoria dos terços ali, a regra dos terços, a ideia de uma escala, de uma geometria em forma de pirâmide também, que a galera da Marvel utilizou bastante. A gente tem também a ideia da proporção áurea, que se você aplicar ali, também rola. A gente tem todo esse simbolismo aí em torno da Santa Ceia e da referência, né, da arte clássica sendo aplicada, então,
no personagem. Aliás, na série ali, né? Vou deixar aqui no cantinho. Ops. Então essa aí é a nossa referência da aula de hoje. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu usar o mouse agora, eu tava usando a caneta. Beleza, galera? O que vocês acharam? São 5 para as 10. A gente abre agora para uma discussãozinha, os comentários de vocês aí. A gente fez o máximo para poder fazer uma coisa de uma maneira bem sintética, mas que desse pra gente analisar um pouquinho da referência ali e como que esses caras usaram então essa ideia da arte clássica para a composição de uma campanha aí, né? Legal. Vão comentando aí, a gente tem 4 minutinhos. Vou liberar para vocês colocar os comentários, quem quiser. Podem comentar o que vocês quiserem. A ideia do Hangout é para a gente poder discutir mesmo. E as aulas vão até 10 e pouco, né? Mas eu vou encerrar a ideia do Hangout. Do Hangout não, da gravação ali, né? Por aqui. Então, fica aberto aí para discussão. E aí depois eu vou encerrar a gravação para poder colocar esse vídeo também lá no Classroom pra galera discutir amanhã, né? Ou durante a semana, né? Não sei quem vai, quem vai acessar, em que momento vai acessar. Qual série é essa? Essa Battlestar Galactica. Vou passar aqui a referência pra você. Aliás, vou digitar que é mais fácil. Então, aí é o Battlestar, se não me engano. E eu acho que é um jogo. É um jogo também. Na verdade, eu sei que é um jogo, mas assim, eu não tenho bem certeza de que tipo de formato ele é, se ele veio do RPG. Não lembro, realmente não vou lembrar. Se era game de PC, enfim, não vou lembrar mesmo. Mas ele é um jogo e tem essa série também. E as duas dialogam super bem aí. Mas, gente, essa referência que eu tô deixando pra vocês aqui desse site aqui do Movie Mania. Esse site é animal, assim, os caras pegam os pôsteres, né, os oficiais, retiram todo o texto para poder colocar aqui sem texto nenhum. Então você pode utilizar à vontade. É um site muito legal para você pegar as artes promocionais, tudo. Ó, esse segundo pôster aqui dá para analisar tranquilamente também, ó. A ideia da pirâmide, da cor. Ó, a cor de novo, a cor fria contrastando aqui com a cor quente. Então é genial, assim. E você pode procurar ali por, assim, tem muita, muita, muita coisa, assim. Ó, tem Stranger Things, tem. O que mais tem? Porra, Marvel, Vingadores, Guardiões da Galáxia, ó, Blade Runner. Os posters do Blade Runner são muito legais. Se você quiser, eu não sei que resolução que vem, na verdade, não sei se dá impressão isso aqui. Mas às vezes quiser imprimir, acho que até no A3 aí fica bom. O cara induzindo já a galera a fazer pôster. Só não pode comercializar, né, galera? É pirataria. É, cara, tem muita referência. Tem os posters do Game of Thrones. Se você pegar esse aqui, eu não sei de quem que é, o do Dunkirk. Se você pegar o pôster do Game of Thrones, que tem o Tyrion, é o Tyrion, né? O anão. Ele tá no navio e aqui em cima tem um dragão passando. E comparar com esse pôster do Dunkirk é a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Só compare os dois pra você ver lá.
Então, tem muita coisa legal. Aqui ele aqui, ó. Falei. Ó, os dois são de 2017. Veja a ideia desse cara. Você tem aqui o Tyrion, né? Uma embarcação e o dragão aparecendo. Aí os caras vão lá e lançam um filme sobre guerra. O que que os caras fazem? Ah, vão aproveitar que o Game of Thrones tá em alta. Vamos fazer um cartaz igual, né, cara? Tipo, em vez do dragão, a gente coloca um avião aqui e fechou. Mesma cor, tudo, cara. Absurdo, ó. Então, vocês vão encontrar muito disso daí. Olha a ideia do Wally aqui, do direcionamento, ó. Personagem olhando pra região. Não preciso nem dizer, né? Cara, Mad Max é muito foda aqui, essa composição dos caras também. A ideia da pirâmide de volta. o... Pô, esqueci o nome do cara, o Olaf. Akira, animal também. John Wick. Olha essa referência aqui, que tesão, cara. Então a ideia é essa, galera. Esse filme que é animal, assistam Drive. O... Ó, de novo a referência da luz direcionando pro elemento principal aqui, né? Tá, alguém sumiu. Quem sumiu? Então a luz direciona aqui pro mistério, né? Então o cara vai bater o olho aqui no posto e falar, cara, alguém desapareceu e vai rolar uma treta aqui. Então, tipo, escuro, criançada de bike no escuro aqui, dá pra sentir na hora, né, o lance do drama ali. Beleza, galera? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de fugir um pouco da coisa da. A gente não se distancia tanto da coisa da computação, porque todo mundo tá trabalhando agora em casa com computador e tal, então fica um pouco mais fácil nessa parte prática, né? Mas a ideia é que a gente possa realmente reaproveitar, né, esses momentos aí de aula online para tentar identificar pelas séries e filmes aí possibilidades para o trabalho de vocês mesmo, né? Peguem o pôster lá do Pantera Negra e comparem com esse aqui, ó. Esse aqui que eu tinha falado do Tim Burton. É só colocar o Pantera Negra aqui colocar uma estátua ali. Fechou. Cara, é a mesma referência. Idêntica, idêntica. Mesma regra, né? Beleza, galerinha? Você dá vontade de assistir todos esses filmes aqui, ó. Olha o John Wick aqui de novo. Esse John Wick aqui é regra do terços total. Olha o alinhamento do ombro do cara. Se você colocar a regra dos terços aqui, você vai ver que os elementos de. As linhas elas vão convergir exatamente nesses quatro pontos aqui, ó. Na arma, na mão. Se não me engano, tem uma tatuagem ali, né? No alinhamento dos ombros, assim. Belezinha? Então comentem aí o que vocês acharam. Pra gente poder finalizar. E eu poder encerrar a gravação. É legal, cara. E o legal disso daí é como eu falei, vocês entendendo a ideia por trás da coisa, vocês conseguem aplicar em diferentes tipos de situações, né, cara? Vocês podem usar na fotografia de vocês, por exemplo. Vocês podem usar numa composição, no material publicitário, numa composição, de qualquer tipo de coisa. Então, só para resumir um pouco da ideia dessas aulas também, é que o nosso próximo trabalho vai ser isso, né? A gente tentar
construir aí uma arte, uma campanha fictícia, lógico, para uma série de TV no momento de uma ocasião do lançamento. Vai ter uma série fictícia lá, um filme, sei lá. Vou passar o briefing para vocês e vocês vão ter que criar uma campanha ali a partir dessas referências, né? Quero ver como é que vocês vão trabalhar isso na prática depois. Beleza? Galera, vou encerrar aqui então. Obrigadão aí para quem ficou até agora. E fico por aí. Qualquer coisa estamos no WhatsApp, estamos no Instagram e tal e coisa. Só não tô no Tinder ainda. Tinder não rola. Mas tô por aí. Se quiserem conversar, discutir sobre outras coisas também. Se quiser discutir mais sobre a história da arte também, só me avisar. Tem bastante coisa pra gente discutir. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a coisa da sintaxe da linguagem visual. Um pouquinho mais teórico dessa vez. A gente vai precisar fazer algumas leituras. Mas o conteúdo já tá pré-organizado já. Belezinha? Encerramos? Ah, sim. Então a atividade é o seguinte, ó. Deixa eu passar para vocês bem rapidinho. A próxima atividade que vocês precisam fazer, depois eu vou colocar lá bem certinho o modelo. Basicamente, vocês vão fazer isso aqui, galera. Vocês vão lá no Dropbox, aquele Dropbox Paper de novo, né? Vocês vão clicar lá em imagem e vão adicionar um pôster que você quiser. E vocês vão analisar. Como que vocês vão fazer para analisar? Vocês vão clicar aqui no cantinho, tem essa opção aqui, ó. Comentar sobre áreas específicas. Então você pode clicar aqui e ele vai criar um marcador. Aí você clica na cena, vai criar esse pontinho amarelo. E aí ele vai abrir uma caixa de diálogo e você pode ir comentando aqui sobre os elementos que fazem a composição da cena, tá? Ah, encontrei algum símbolo aqui interessante. Ah, esse capacete aqui ele é simbólico porque ele remete a tal coisa. Aí você vem aqui e comenta. Entendeu? E aí depois você vai lá em compartilhar, compartilha comigo o link no Classroom, tá? Tem que entregar no Classroom mesmo, pra gente avaliar. Mas depois eu vou analisar essa cena aqui, que é o do Dunkirk, para vocês terem de modelo. Mas quem quiser se antecipar aí já pode ir fazendo. Basicamente é usar o Dropbox Paper, adiciona o pôster que você quer lá, pega do Movie Mania mesmo, e aí cria esses pontos aqui, ó. Comentar sobre áreas específicas, aparece no cantinho da imagem. E aí você vai discutindo. Depois só me mandar o link lá. Aí nesse segundo momento eu consigo identificar o que vocês conseguiram assimilar dessa ideia toda de discussão e como que vocês vão analisar os pôsteres aí pessoalmente mesmo, né? Aí esse eu deixo. Eu vou tentar deixar hoje ainda, mas é mais provável que eu deixe amanhã. Agora eu tô meio cansadão, já é 10 e pouco já. Falando aí desde as 7 e pouco, sem parar. E daí amanhã eu deixo o modelinho pra vocês, beleza? Suavizeira. Então é isso aí, galera. Mais alguma dúvida? Caralho, deu até um sono já. Ah, deixa eu vazar. Essas atividades vocês podem tá produzindo durante o bimestre, tá, galera? Não vou.
Eu vou colocar prazo apertado para vocês agora, porque é aquela discussão, né? Nem todo mundo está acessando ao mesmo tempo, então tem gente que vai acessar esse conteúdo lá para frente. Você precisa deixar essa margem aí para galera poder acessar mais tarde também. Mas a dica é sempre não deixar acumular nem estourar na semana de prova, né? Não é porque não tem prazo específico que você vai deixar para fazer no dia da prova. Desse é um tiro no pé que você dá, né? Não faz esse tipo de coisa. E é isso, né? Fechou? O Hangout vai ficar gravado e eu vou deixar no Classroom. E aí amanhã eu deixo então esse modelo da atividade para vocês. Vamos nessa que a Juliana já tá assando mais uma panelada de pinhão lá. Valeu, galera. Valeu, Juliana. Valeu, Cristiano. Alisson. Luiz. Boa noite. Quem mais estava aí? A Bianca estava aí, né? Fernanda. Tainá. Ellen. Matheus. Valeu, boa noite, galera. Boa semana de aula para todo mundo aí. E eu fico aqui no velho e querido banco, né? Qualquer novidade a gente vai dando um grito aí. Até mais.